Olá, boa tarde. Esta é mais uma sessão do Ciência às 6, do Rómulo, Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra. O encontro que agora, enfim, a pandemia nos obriga a ser apenas cibernético. Fizemos estes encontros durante muito tempo no nosso espaço, no Departamento de Física, mas agora estamos no ciberespaço, o que, enfim, tem vantagens e inconvenientes. Enfim, eu acho que os inconvenientes superam as vantagens, mas estamos vivos, a ciência está viva e a ciência não é apenas a ciência, as ciências exatas e naturais ou de tecnologia, a sociologia também é uma ciência e nós hoje, enfim, representando bem essa ciência, temos um, um colega meu, bem conhecido nesta área, Carlos Fortuna, que é professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador no Centro de Estudos Sociais, e que fez o doutoramento em Sociologia na State University of New York. Lá está, uma cidade, em 1989. Ele tem dirigido programas de doutoramento em Sociologia e em Sociologia de Cidades e Culturas Urbanas, e, portanto, a sua área de interesse é precisamente a cultura urbana, o turismo, o património, a memória, a identidade, a imagem das cidades, etc. Tem vários livros sobre o seu assunto de investigação, como é natural, além de artigos, livros. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos e mostro, porque ando a ler, está aqui até marcado, não acabei ainda. Cidades e Urbanidades, um livro que não podem encontrar nas livrarias, estão fechadas. mas enfim, eu logo que acabe vou dar este ao Rómulo, porque, aliás, se não fosse eu a dar, o próprio Instituto de Ciências Sociais tem-nos dado os livros que têm saído, que é uma editora na área das ciências sociais, que nos tem presenteado e nós agradecemos muito esses contributos que têm chegado. E, portanto, este livro enfim, começa a falar das velhas cidades, das novíssimas cidades, mudança de carros urbanos. Depois fala também enfim, da teoria das cidades e há um autor que o Carlos gosta muito de citar, que é o George Simmel, que é um autor alemão do século XIX, que fazia sociologia das cidades num tempo em que não havia sociologia em Portugal. Quer dizer, porque a sociologia em Portugal, infelizmente, é muito tardia, data dos anos 60, com o Adérito Nunes e outras pessoas, é um dos fundadores do gabinete que deveria dar origem ao Estudo de Ciências Sociais em Portugal. Mas nós temos aqui o SES, o Centro de Estudos Sociais, e um dos temas cultivados no SES é esta questão das cidades, que nós podemos tratar em geral, podemos tratar em particular. Claro que Coimbra é uma cidade que nos preocupa, claro que as cidades portuguesas, mais em geral, são cidades que nos preocupam, claro que estas cidades, a nossa e as nossas portuguesas, são cidades cuja vida está atualmente muito afetada por esta verdadeira surpresa, não é? Não houve nenhum cientista que tenha previsto, parece que foi só o Bill Gates, mas também não disse a data, foi uma previsão assim vaga, uma espécie de Nostradamus. Ninguém previu e é um problema novo para as cidades, para a nossa vida e, portanto, para a sociologia. Há outros livros, precisamente tem um sobre Simel, a estética e a cidade, diálogos urbanos. A estética e a cidade encontram na imprensa da universidade e, tanto quanto eu sei, eu acho que estes livros da imprensa da universidade pode-se descarregar os PDFs para a comunidade universitária, desde que tenham um endereço dentro da universidade. E, portanto, quem quiser saber sobre cidades, leiam estes livros, Diálogos Urbanos, na Almedina, Cultura, Formação e Cidadania, com outros autores, etc. Mas estou a ocupar o tempo do nosso convidado, melhor do que eu, Carlos Fortuna. Estou a usar um tratamento informal porque já nos conhecemos há algum tempo, inclusive estivemos juntos numa coisa que houve, que foi a Coimbra, capital da cultura, pá, que é uma coisa que nós com a distância do tempo até vemos melhor. E dizer mais uma coisa que nos irmana. Ele está à frente da biblioteca, como eu já estive à frente da biblioteca da universidade, ele está à frente da biblioteca da Faculdade de Economia, que é uma biblioteca que está a crescer, e está a crescer não apenas em espólio, mas em dinâmica. Em particular, eu ouvi falar de uma sessão que vão ter muito em breve, portanto, apesar da pausa, da necessidade, da pausa quer dizer, da pausa da distância, quer dizer, a pausa imposta pela distância, mas apesar disso não estamos parados.
e ele está a dinamizar essa biblioteca e ele, tal como eu, concordamos que a biblioteca é um sítio de encontro. Encontro com os autores dos livros, o CIMEL, encontro com autores atuais e nada melhor que o encontro ao vivo com um autor vivo, felizmente vivo, resistente a toda a doença. Carlos, a palavra é tua, muito obrigado. Ok. Oh, Carlos, eu agradeço-te muito as palavras, o convite, em primeiro lugar. O convite, enfim, foi um desafio daqueles desafios, como nos cinemas, que já não pode recusar. E as palavras que tu, enfim, com que abriste nesta nossa conversa de hoje deixam-me muito satisfeito, muito, muito grato pela tua generosidade. Quando o Carlos Filhais, meu caro colega e amigo, me convidou para falar nesta sessão, eu de imediato pensei alguma coisa sobre as cidades em geral, porque sabia que ia falar para um centro que não sendo um centro das ciências sociais, evidentemente, talvez não fosse boa ideia falar de aspectos particulares de cidades particulares. De maneira que eu cumprimento a todos, evidentemente, o que me começaram a ouvir, mas aviso-os desde já que vou ser uma série de considerações globais, gerais, sobre o universo das cidades, panorama urbano do mundo em geral. Mas começarei também por justificar o título da minha conversa. Eu vou tentar partilhar aqui a tela com estes materiais. Não sei se ela está... Estamos a ver, tudo bem. Muito bem. A necessidade que eu senti foi esta necessidade de justificar outras cidades, mas que cidade é essa? Que cidades são essas? São as outras. Pois é. As outras cidades foi, aliás, uma conversa quando o Carlos pediu, dá-me um título. E eu, no final, digo, bom, olha, Sociologia das outras cidades. E eu fico, mas quais são essas? E de maneira que tivemos até uma conversa muito interessante ou estimulante sobre isso, que me levou a pensar que hoje abriria a nossa conversa justamente assinalando o que é que podem ser, ou como é que eu entendo, esta ideia de outras cidades. São cidades, e agora eu começo, que em primeiro lugar são pouco habituais, não são do nosso dia-a-dia, não os conhecemos assim tão facilmente, nunca lá fomos, eventualmente, porque elas são cidades que marcam a sua presença pela sua ausência. São cidades ausentes, em primeiro lugar, dos inícios do pensamento urbano, da sociologia urbana e de outras ciências sociais e humanas, começaram a dar atenção mais organizada e sistemática a um pensamento urbano. A psicologia, por exemplo, foi muito importante nessa altura. E são cidades, de alguma maneira, que estão fora do universo empírico que sustentou o aparecimento desta sociologia. Ora bem, portanto, são cidades que foram consideradas marginais, não têm, digamos assim, a natureza das próprias cidades europeias ricas, industriais, etc. Por isso puderam ser dispensadas dessa iniciática forma de pensar. Todavia, estas outras cidades marginalizadas no princípio da sociologia urbana representam hoje, assim, grosso modo, cerca de 55% da população mundial que vive em contextos urbanos. Não pode continuar a ser negligenciada. Portanto, não é possível fazer uma análise criteriosa, rigorosa do mundo, se nós desprezarmos algumas dos contributos, das tendências, das manifestações da vida no fundo, nesta outra parte do mundo. Portanto, essa é a primeira razão. É o facto de elas terem sido negligenciadas e, por esse sentido, eu digo, uma surgia das outras. Há um segundo argumento, é que estas mesmas cidades que representam hoje esta grande maioria da população, superam, são 55% da população mundial urbana, estas cidades têm a característica de evoluírem, de crescerem, de mudarem com um ritmo alucinante, que ultrapassa largamente, digamos assim, o ritmo do crescimento das cidades ocidentais, europeias ou norte-americanas.
Antes, porém, eu queria assinalar esta ideia de que elas crescem, as cidades do chamado Sul Global, alguma literatura sociológica usa muito esta expressão do Sul Global, elas crescem, de facto, ao arrepio e mesmo ao contrário do que foi o crescimento das cidades europeias do século XIX e do século XX. Na Europa, as cidades cresceram por causa da industrialização, pela oferta de emprego, um conjunto de direitos sociais que iam sendo assegurados pelo Estado social, tudo circunstâncias que são praticamente ausentes da generalidade dos países do terceiro mundo de hoje, em que as cidades e as grandes metrópoles estão a crescer a um ritmo muito importante. Nessas metrópoles do terceiro mundo, do sul global, da África, da Ásia, da América Latina, o panorama parece ser o da ausência de industrialização, da ausência de emprego, da total ausência de qualquer apoio estatal, da falta do reconhecimento de direitos sociais, como a habitação, a educação, etc. E qual é o resultado destas ausências que levam, no entanto, as cidades a crescerem inesperadamente e ao contrário do modelo europeu? O resultado é que gera uma grande informalidade na vida cotidiana. Sem o Estado, as cidades são organizadas de modo informal do ponto de vista social, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política, até do ponto de vista do direito. Há formas muito informais de organizar a vida social nestas cidades que dispensam o modelo, digamos assim, europeu. Não têm sequer os alicerces e a organização estrutural dessas outras cidades do Ocidente. São precárias, são informais do ponto de vista da habitação, da precariedade dos transportes, da falta dos empregos, da ausência de direitos e da própria exclusão. Evidentemente é o que resulta digamos assim, um sinal que chama a atenção da necessidade de nós tentarmos incluir, digamos assim, nos princípios, na filosofia, no modo de pensar as cidades do mundo de hoje, tentarmos incluir também este universo desprezado, marginal, pobre, desorganizado ou informal das cidades do sul global. Uma terceira razão para falar destas cidades, outras, é o facto delas, no fundo, serem, digamos, podemos caracterizá-las como sendo uma espécie de missing factor da análise. Elas estão em falta. Esse missing factor é justamente a falta de consideração sobre o universo urbano pobre do mundo de hoje, e então que regressa àquela ideia do acentuadíssimo ritmo do seu crescimento. Cidades como Lagos, na Nigéria, crescem a um ritmo alucinante, diria, podem fazer as contas do que isso representa com a vossa calculadora ou telemóvel, 58 novos habitantes a cada hora que passa. Dhaka, no Bangladesh, são 50 habitantes por hora que passa, novos habitantes. Mumbai, antiga Bombaim, na Índia, cresce com 42 pessoas a cada hora que passa. E são ritmos alucinantes que contrastam brutalmente com a cidade como Nova Iorque, que recebe 11 ou 12 habitantes por cada hora que passa, e Londres 6, e Berlim entre 1 e 2 apenas. Portanto, umas cidades são muito velozes. Eu vou voltar mais tarde ao tema da velocidade. São muito velozes no seu crescimento e outras são bastante relapsas a essa velocidade, são lentas, a estabilidade domina. E, portanto, isto traz consequências sociológicas importantes. Uma cidade que cresce, que muda tão aceleradamente, ela sofre daquilo que um autor francês, que trabalhou muito sobre o Brasil, Claude Lévi-Strauss, considerou ser uma espécie de ausência de presente. Estas cidades não têm presente, porque o presente não faz parte de nenhuma trajetória, elas estão sempre em movimento, presente enquanto estabilidade, enquanto
plataforma a partir do qual nós pensamos o dia de amanhã, não existe nestas cidades. Por isso, estas outras cidades passam, como dizia rapidamente, como dizia o Claude Lévi-Strauss, rapidamente da frescura à decrepitude. Sem que a gente dê por isso, de repente elas envelhecem, deterioram-se as infraestruturas, são mal usadas, etc. São cidades de grande vulnerabilidade, de profunda incerteza política e de inegável exclusão social. Esse é o, digamos, é o presente, ou a falta do presente que elas têm. Um quarto fator. Portanto, este é o missing factor. O missing factor é, digamos assim, aquilo que nos falta para fazer a equação completa do fenómeno. Um outro lado de poder considerar o que podem ser cidades outras é a ideia de que nós podemos pensar as cidades fora dos cânones habituais da sociologia urbana. Fora, digamos, daqueles elementos estruturais, como seja a desigualdade social, os estrangulamentos do planeamento, os estrangulamentos da vida socioeconómica. É isso que tem vindo a ser, sobretudo, privilegiado pela sociologia mainstream. A sociologia mainstream da questão da urbanidade. Ora, eu estou convencido que mesmo nas cidades ricas, do Ocidente rico, da Europa e da América do Norte, nós encontramos outras cidades dentro das próprias cidades. O que se passa é que aquelas cidades são cidades, digamos assim, que não são vistas, analisadas, estudadas, são cidades escondidas. Mas há uma outra vida dentro da vida destas cidades. Esta é uma questão interessante. É a vida da informalidade. É a vida sensível do cotidiano, das pessoas, da reação das pessoas, do modo como elas encaram e se relacionam com os outros e, fundamentalmente, se relacionam também com o próprio mundo. É um lado das disparidades, não da homogeneidade social, mas das disparidades, dos desencontros, das agendas muitas vezes conflituosas entre novos, jovens e velhos, entre ricos e pobres, entre trabalhadores e empresários. Quer dizer, há uma outra cidade que está escondida eventualmente atrás da paisagem homogénea que a sociologia normal, convencional, nos oferece. E por isso, nesse ponto de vista, precisamos de uma sociologia das urbanidades. Daí o título que eu pus nesse livrinho, que é As Cidades e as Urbanidades. Não é? É que nós sabemos muito pouco deste lado, escondido, pobre, miserável, informal, das próprias cidades. Sabemos muito sobre as cidades, mas sabemos muito pouco como fazer funcionar a cidade por inteiro, inclusive nesses espaços, que são espaços não conhecidos, espaços abandonados. E a sociologia das urbanidades devia tomar conta destas formas desiguais de relação das pessoas umas com as outras. Uma colega minha, por causa disto que que estou a dizer, a gente sabe tanto sobre as cidades, sobre a sua organização, a rede dos hotéis, os sistemas de transporte, etc. O sistema financeiro, nós conhecemos muito. Mas uma colega minha, justamente da Índia, Sujata Patel, uma vez estávamos num encontro e ele disse, pois é, a gente sabe muita coisa, mas repara uma coisa, Carlos, na minha cidade, uma cidade de 4 milhões de habitantes, pequena escala, digamos, a grande escala demográfica de muitas cidades indianas, a cidade de Pune, é uma cidade em que nós já sabemos exatamente, bem o que a gente sabe, nós sabemos exatamente a que horas é que as mulheres são violadas. Uma coisa que aqui é um problema terrível, naquela cidade é uma coisa, digamos assim, foi tornada banal, normal, banalizada. Apesar de se saber a que horas. Porquê é que se sabe a que horas são violadas as mulheres daquela cidade? Nas horas matinais em que elas têm que fazer as suas necessidades fisiológicas, tratamento higiênico, etc., em casas de banho precárias que praticamente não existem, mas são retretes, latrinas, coletivas, etc. E a essa hora as mulheres são, digamos assim, violadas. Ora, o que é que isto precisa? Um entendimento da lógica de funcionamento de outras cidades. Não é, digamos assim,
É um problema estrutural dessas cidades. Elas são desorganizadas estruturalmente, precárias do ponto de vista. É por isso que eu acho que a gente precisa de uma maneira de estudar, digamos assim, estas desiguais formas de viver na cidade. A urbanidade não é a referência à pessoa que vive na cidade, é o modo como vive na cidade. Somos todos urbanos. Sim, somos todos urbanos. Porém, a modo como nós vivemos a nossa condição urbana é muito desigual. Eu podia aqui, inclusive, meter um pouco a ideia da pandemia e da cidade da pandemia. De repente, a cidade da pandemia tornou informal, desorganizada, paralisou, bloqueou as cidades. De alguma maneira, sabemos tudo, sabemos todas as técnicas para lidar com as cidades. Todavia, somos muitas vezes impotentes para atuar politicamente, sanitariamente, perante um problema, de um risco, uma ameaça que pode surgir. Portanto, o lado sensível, o lado pessoal, o lado não pensado, o lado não estrutural da vida, pode ser uma das razões pelas quais nós podemos pensar que existem outras cidades. Finalmente, o argumento de que este lado das cidades é um desafio ao nosso conhecimento, e à nossa metodologia, às nossas abordagens, o nosso edifício teórico, epistemológico, etc. Eu tenho para mim que a sociologia mainstream tem atuado da seguinte maneira. No fundo, é uma maneira mais pessoal, quase até intimista, teria se calhar muito a ver com a metodologia da abordagem sociológica das cidades. E respeita ao facto de as cidades serem normalmente analisadas, e aquilo que a gente conhece, ser produzido por as pessoas que já vivem nelas. Os próprios investigadores que estudam o Porto tendem a ser residentes da cidade do Porto. Tendem a ser residentes da cidade de Lisboa, as pessoas que escrevem sobre Lisboa. E por aí fora. Ora, eu acho que isto, de fundo, produz um conhecimento local. Um conhecimento, digamos assim, que perde a escala, digamos, alargada do mundo urbano, o mundo das cidades contemporâneas. Não é? E por isso não é capaz de equacionar o não pensado, porque os sociólogos, os investigadores que estudam as cidades vão reproduzir aquilo que já conhecem. Vão aos espaços que já são conhecidos. Não revelam muita coisa de novo. Preferem o lado do conforto pessoal, da investigação, eventualmente da economia, da pesquisa. O lado da proximidade física. Eu todos os dias passo naquela rua, naquela praça, eu vou escrever sobre isto. Portanto, eu escrevo sobre aquilo que já conhece. E desse ponto de vista, eu acho que é um desperdício, porque se perde esta virtude criativa, este desafio que resulta no lado não pensado das coisas urbanas, no lado inesperado dos acontecimentos que surgem não previstos. Enfim, um sociólogo clássico, americano, dos anos 50, 60, usou a palavra serendipidade para chamar a atenção para a conveniência nós incorporarmos no nosso, digamos, quadro de investigação os aspectos não previstos da realidade. A realidade dos grupos que a gente não sequer tinha pensado. Eventualmente tem estatísticas que de repente nós descobrimos e que não estava pensado no plano de ação da investigação. Esta serendipidade é o que morre, esta criatividade que a serendipidade representa, é o que morre quando nós nos preocupamos fundamentalmente a revelar o já revelado. E, portanto, a sociologia, digamos assim, convencional, urbana convencional, ela, no fundo, não é mais do que uma reprodução do conhecido. E, portanto, o que é, enfim, uma categoria formulada por pensadores da filosofia, como a gente, eventualmente, pensa que está a inovar, trazendo o conhecimento que já é do domínio coletivo. Eu estou convencido que as outras cidades são esta serendipidade, este potencial de chamamento para realidades desconhecidas. E as ciências sociais têm que viver com,
de bem com esse lado inesperado das coisas. E fazer dessas coisas, digamos assim, um elemento cuja explicação, no fundo, reclama uma abordagem mais ampla, mais alargada. E, portanto, uma espécie de revisão epistemológica dos princípios das teorias da sociologia urbana, para a qual, na verdade, o meu colega, o nosso colega Boaventura de Sousa Santos, tem dado um contributo muito relevante através do que ele chama a sociologia das ausências e das emergências. Há realidades emergentes da cidade que têm sido, deliberadamente ou não, têm sido postas de lado e, portanto, tratadas como não relevantes e não importantes, mas que hoje reconhecemos, digamos, o interesse da sua incorporação na nossa maneira de ver as coisas. Bom, chegando aqui, isto é mais ou menos tratado o tema das outras cidades. Eu gostaria agora de justamente organizar a nossa conversa em torno de dois temas que são relativamente pouco trabalhados na sociologia urbana em Portugal, com certeza, e mesmo naquilo que eu conheço, muita sociologia europeia ou sociologia americana, não tratam muito destes dois temas. Quais são eles? Vou enunciá-los e depois eu vou dar-lhe um pouco mais de atenção. Um é a questão da velocidade, do que a gente pode chamar o aceleracionismo urbano. O que é que faz as cidades andar tão rapidamente como andam? E por que é que elas andam tão rapidamente? Esse é um primeiro tema. O segundo tema é o tema da sonoridade. As cidades soam, falam. Elas têm uma expressão sonora que normalmente não entra também nas nossas análises sociológicas. Porquê? Porque é o lado sensível. E a sociologia urbana é pouco sensível às sensibilidades do mundo, digamos assim, mundo urbano. Portanto, desse ponto de vista, eu gostaria justamente de vou chamar a atenção para aquilo que há algumas dimensões do que nós podemos chamar o aceleracionismo. A expressão é devida a um sociólogo, jovem sociólogo alemão, Hartmut Rosa, que escreveu 2 livros importantes sobre isso. Eu estou a fazer uma síntese, estou a apresentar-vos uma síntese, não vou descrever isso, mas a ideia geral que eu quero mais referir-me a ela, a ideia do aceleracionismo, como é que de repente, enfim, as sociedades urbanas estão a um ritmo muito acelerado de transformação e mudança com uma intensa velocidade, que se vê no dia a dia, que se vê nas modas, nos estilos de vida, nos grupos que aparecem, e nos imigrantes, e na paisagem étnica das cidades. De repente, aquele bairro é um bairro africano, nos empregos, no ciclo dos produtos, como os produtos desaparecem e aparecem rapidamente renovados ou substituídos por outros. Na conjugalidade, da maneira, nas relações e nas parcerias conjugais ou sexuais das pessoas. No fenómeno religioso, que de repente entra e sai, desaparece, etc. No fenómeno político também. Nas formas de ação, na ação prática, como as pessoas passam a fazer outras coisas, como adotam rapidamente muitas coisas. E a gente pensa muitas vezes que vai haver uma grande convulsão. Porque, por exemplo, Portugal mudou de moeda no ano de 2000. O escudo foi substituído pelo euro. E aí apareciam, de facto, análises tenebrosas. O que é que vai ser? E os pobres, e os velhotes, e os reformados, e o dinheiro debaixo do colchão, aquela coisa toda. Deixámos de fumar praticamente em espaços públicos sem grande alarido. Portanto, há uma série de coisas que anunciam conflitualidades e tensões sociais e que, no fundo, na verdade, não acontece assim. A rapidez com que as pessoas, no fundo, mostram que parece que as pessoas da cidade estão a ficar preparadas para a instabilidade, a falta de estabilidade das ações, das políticas, dos modos de fazer, e também para a contingência do seu cotidiano. Tudo é precário e contingente. E, portanto, essa é uma consequência, é um dos lados desta velocidade que funcionam, estruturam e alteram, mudam as cidades. Há umas outras cidades que têm outros ritmos de vida, não tão acelerados, eventualmente. Não. Em segundo lugar,
Aquilo que permanece estável é um desafio para nós percebermos numa cidade que é fundamentalmente entendida como fenómeno veloz. As tecnologias, os transportes, tudo, no fundo, remete para a velocidade, a rapidez da mudança. Há dias, o ministro das Infraestruturas, das Obras Públicas, anunciava uma nova linha, enfim, de comboio, que ia encurtar o tempo da viagem entre Lisboa e Porto, Vigo é logo ali, e também entre o Porto e Coimbra e Aveiro, não sei como é. Toda a lógica, a justificação é na base da rapidez. Rapidez. E, portanto, há aqui, de facto, uma coisa que normalmente não é vista enquanto fenómeno em si. É isso que eu estou a... Vamos estudar a velocidade, vamos estudar o aceleracionismo das cidades. Não estou a falar de quanto tempo demora a viagem de comboio, do Lisboa até Faro. Não é isso, mas é a ideia da, digamos assim, da velocidade, do que ela gera. Não é? Há um problema aqui, que é o paradoxo das cidades que não evoluem, ou das outras cidades dentro das cidades, que não se regem por iguais ritmos. Parecem antes mais, digamos assim, atreitas à esclerose estrutural, à inércia, as coisas não mudam, mudam muitíssimo lentamente, não mudam rapidamente, etc. Mudam, mostrando que a mudança é sempre para a mesma coisa. A mudança é uma falsa mudança, é um simulacro de mudança. Por exemplo, se nós pensarmos na pobreza urbana, é isso um fenómeno daquilo que não muda nas cidades. Não é? Muda muita coisa, as tecnologias, os comboios, os computadores, etc., a rapidez, as trotinetes, a deslocação das pessoas, os automóveis nas pistas rápidas, mas ninguém vai pelos jardins, ninguém se senta num banco, não tem tempo. Quer dizer, uma outra ideia é esta forma como o tempo se sobrepõe e prevalece sobre o espaço. Um ponto que a gente pode, se calhar, dizer, as cidades que cultivam, que têm uma acertada cultura de tempo, são as cidades com vantagens sobre as outras. Não é a questão do espaço, a questão é a questão do tempo. Este domínio do tempo sobre o espaço tem levado, digamos assim, a muitas situações, algumas são quase anedóticas. Eu, como te falo disso, sempre falo de um exemplo de uma empregada de um restaurante em Salvador da Bahia. Eu notei que ela estava com os amigos e tal, notei que ela tinha um sotaque meio diferente do habitual. E perguntei de onde é que ela era, de que cidade. E ela disse uma cidade, alguns do interior da Bahia. E eu perguntei, a que distância é que isso fica? E ela falou-me assim, ela falou para mim, a 3 horas de relógio. Eu pergunto sobre os quilómetros, são 10, 20 quilómetros, qual é a distância? Ela diz, não, são 3 horas de relógio. A resposta é dada noutros termos, nos termos diferentes da pergunta. Eu tenho uma lógica que é diferente da lógica daquela jovem. Eu penso que essas 3 horas de relógio era uma grande distância. Mas pronto, ela responde-me assim. Podemos dizer que de tão veloz o tempo tornou-se instantâneo. Tudo se passa na instantaneidade do dia a dia. Este é um termo do falecido sociólogo inglês John Urey. John Urey é um texto muito interessante sobre o tempo instantâneo, que é, no fundo, para traduzir aqui, podemos dizer que é o tempo dos agora. E a cidade é uma cidade dos agora. Eu quero chegar rapidamente a tal sítio. Eu quero ter a minha refeição no restaurante imediatamente. Ou eu quero receber o meu salário já. Ou os alunos da universidade querem a nota que o professor ponha logo a nota. Portanto, este tempo instantâneo é um tempo que nos faz até esquecer de coisas. Esquecer. O tempo instantâneo é o tempo que dá sentido ao facto de eu perdi o autocarro das 6 horas da tarde. Ei, o tempo é tão rápido, tão veloz e tão instantâneo. Eu não terminei o meu trabalho que devia entregar aos professores. Pois, porquê? Pois, o tempo é instantâneo, de maneira que eu vou acumulando atrasos atrás de atrasos. Do autocarro,
o trabalho que devia ter concluído, ou o que seja. Eu já não me recordo de quando foi a última vez que fui ao cinema. O tempo instantâneo é inimigo da memória, não nos deixa criar, consolidar a memória das coisas. Portanto, ele consome-nos a nós, enquanto sujeitos, pela sua escassez. Ele faz diminuir, digamos assim, a existência cotidiana das pessoas. As pessoas andam numa correria atrás do tempo que lhes está permanentemente a escapar. Mas podemos perguntar, no fundo, que consequências é que isto tem? Que consequências tem vivermos neste tempo instantâneo das cidades, sem memória, com projetos inacabados, com projetos que rapidamente se esgotam, deixaram de ser eficientes, com cada vez mais tecnologia, etc. Uma das consequências é que parece que andamos todos numa luta darwiniana da sobrevivência do mais rápido, não da sobrevivência do mais forte, mas da sobrevivência do mais rápido. A rapidez equivale a sucesso. Eu, quando chego primeiro, eu sirvo-me primeiro, eu chego a primeiros lugares, eu almocei, eu conquistei um emprego, conquistei uma relação qualquer amorosa, etc. Tudo é medido nesta eficiência e das decisões e dos atos e das práticas dos sujeitos. Uma outra consequência que é muito sociológica é o horror, podíamos dizer assim, o horror que as pessoas têm, sobretudo alguns segmentos urbanos, à estabilidade da sua identidade. Hoje os desafios são numerosos, vêm de vários lados para que a nossa identidade mude. E nós, evidentemente, adotamos uma série de fragmentações identitárias. O self e as selfies são um registro instantâneo, momentâneo da pessoa. E, portanto, não estou muito preocupado com o longo prazo. Não quero, aliás, permanecer na mesma condição no longo prazo. Eu quero mudar um ritmo de prazo curto. Eu não quero identificações. Eu quero fragmentações, identidades que mudam. Portanto, eu não quero permanecer na mesma situação. Enfim, a Richard Sennett é um dos mais interessantes sociólogos contemporâneos, tem longos trabalhos sobre esta matéria, designadamente do ponto de vista profissional. Como acabou a ideia de carreira profissional. A carreira deixou de existir. Já ninguém tem um emprego do princípio ao fim da vida. O estudante americano que sai, em média, das universidades americanas, pode ter pela frente 11 vezes e meia em que vai experimentar a mudança de emprego. Não é o caso de Portugal. Não é o caso do Ocidente, sequer europeu, mas é cada vez mais uma tendência que se vai forjando nos contextos, digamos assim, das cidades modernas. É que tudo está a mudar. Inclusive a conjugalidade. O ritmo a que as pessoas se divorciam, arranjam outras relações amorosas, etc., é, de facto, um ritmo alucinante, sem praticamente precedentes. O que é interessante é que esta velocidade é uma espécie de libertação, uma promessa de libertação. Eu liberto-me, digamos assim, dos arreios que me prendiam uma determinada identidade. Eu agora sou outra pessoa. Justamente, o Richard Sennett, num velho texto, ele tem uma coisa muito engraçada sobre o aparecimento do automóvel e como o automóvel veio permitir aos jovens a escapadela amorosa. Sair do controle da família, do pai, do vizinho, do padrinho, do padre, não sei o que mais. E o automóvel veio facilitar esta breve encontro, esta fuga, esta escapatória aos controles sociais. Por isso, o automóvel, enquanto instrumento de velocidade, é de alguma maneira um exemplo de como há uma promessa de libertação, fuga aos controles sociais, políticos,
militares, policiais, que a velocidade, digamos assim, contém. Por isso é preciso pensar, diria eu, é preciso pensar sobre estes efeitos derivados da velocidade a que a gente está a viver. O que, mais ou menos convencionalmente, nós temos na sociologia por adquirido é que a reprodução social, inclusive a manutenção de muitas instituições, carecem de estabilidade. A sua mudança não pode ser rápida, porque ela é geradora de tensões, conflitualidades, e, portanto, a mudança gerada pela velocidade nas instituições, no casamento, na família, nas religiões, no emprego, etc., é indesejável. A gente não tem tempo e condições de pensar a melhor forma de evolução de muitas destas instituições. E um outro tema, então, já prometido, depois desta ideia muito genérica sobre, eu não sei se diga vantagens ou problemas ou desafios que nos coloca a questão da velocidade, mas que são realmente não tão estudados como penso que podem ser, é a ideia, então, da pandemia. E, sobretudo, do que a pandemia provocou e gerou no nosso entendimento sonoro da relação social em cidades. Já há muito tempo eu escrevi um pequeno texto em que dizia que as ciências sociais e a sociologia, em geral, são surdas, não ouvem, nem estão interessadas em ouvir e captar a mensagem que circula de uns grupos para outros, etc. Isso deve-se justamente ao Simmel. O Simmel escreveu um texto em que ele batia, digamos assim, no interesse de nós estarmos a dar atenção ao ouvido. O ouvido não interessa. O que interessa é o olhar. O sentido básico para nós vivermos em comunidade, em cidade, é olhar para as coisas, perceber as coisas e as pessoas e sabermos quando atravessamos a rua ou não atravessamos a rua. Então, o ouvido é passivo. O ouvido só recebe, não transmite. Eu só recebo. É por isso que ele é passivo. Eu, com o meu olhar, eu posso olhar para cada um de vós aqui no ecrã e ver se há um acordo com aquilo que eu estou a dizer ou não há, ou há uma cara que diga, pá, duvido daquela coisa, não me parece. Bom, e nós comunicamos com a face, com o olhar, o ouvido. Não, é passivo. Isso, no fundo, foi por aí fora. Chegou a um ponto em que a sociologia praticamente nunca tratou disso. Eu, outro dia, reparei num pequeno texto de um investigador, Carlos Alberto Augusto, que tem um livrinho daquele da coleção da Fundação Soares, Francisco dos Santos, Francisco Manuel dos Santos, okay. E esse livrinho, chamado Sons e Silêncios da Paisagem Sonora Portuguesa, diz que realmente o som tem sido desprezado para a sociologia portuguesa. Não há, da sociologia, eu diria, e outras áreas do pensamento social, não há propriamente nenhum cientista português que tenha conduzido um trabalho, digamos assim, sistemático. É injusto em alguns aspectos, porque há sempre exceções, no fundo. E nós temos algumas pessoas que têm feito muito interessantes trabalhos, ou musicólogos, ou antropólogos, etc., ou mesmo pessoas do planeamento urbano, sobre o ruído nas zonas ou edifícios sensíveis, como são os hospitais, os lares, as escolas, etc. Não se aplica nada a Lisboa, porque vê-se o avião, quando vem aterrar em Lisboa, passa por cima do Isqueté, do Júlio do Matos, do da Alvalade, etc. Esses comentários à parte, o que eu estou a querer dizer é que há uma urbanidade sonora e que é possível usá-la como forma de entendimento da evolução das cidades. Basta pensar que o barulho, que o som, que a paisagem sonora das cidades evoluiu das cidades, digamos assim, industriais para as cidades dos serviços, ou das cidades não industriais para as cidades industriais. Passaram a surgir novas sonoridades e outras sucumbiram, desapareceram. E, portanto, isso é muito interessante.
Eu quero usar o som como uma forma da relação das pessoas com o mundo. E é por isso que eu peço a vossa atenção, por 10 minutos, por aí, da minha conversa. Há algumas formas de relação com o mundo que eu penso que reclamam uma sociologia da sensibilidade. Volta a esta, das sensibilidades existenciais. Como a gente está, como a gente percebe, como a gente atua, como a gente conversa. São modos, o mundo, nós estabelecemos com o mundo uma relação de reciprocidade, de ressonância. Eu acho que há aqui 3, 4 áreas que são muito interessantes desse ponto de vista, só porque não me vou deter a não ser na última. A primeira é o respirar. A gente respira. Nunca pensamos o que é que representa respirar. Será que eu respiro igual ao Claudino, que fuma? Será que eu... A respirar num shopping center é a mesma coisa que estar a respirar no cimo de uma montanha? Que mundo é esse? Que relação com o mundo é que eu estabeleço quando esses mundos são tão diferentes? E o meu respirar, digamos assim, é certamente diferente. A certa altura apareceu o fumo, e o fumo tem, sociologicamente, aspectos curiosíssimos. Fumar era um sinal de distinção social, as elites fumavam. Não é? Depois, enfim, foi para fora. Os utensílios com que se fuma, aquelas cigarreiras, tudo isso foi, digamos, uma espécie de evolução socioantropológica do ato de fumar, que é interessante. Mas eu não vou falar do fumar, nem vou falar do comer e do beber. Literalmente, nós comemos o mundo. Nós bebemos o mundo. A água e o vinho e os cereais e as verduras e as alfaces que brotam da terra, a gente ingere. E o ar com que a gente respira, a gente ingere esse ar. E, portanto, também a voz, também escutar, também o som. É, para mim, quero mais ou menos trabalhar um pouco nessa ideia, é uma forma de nós nos relacionarmos com o mundo. Quando eu fui para Nova Iorque, o Carlos Filhais mencionou isso há pouco, a minha chegada a Nova Iorque, eu fui, digamos assim, enquadrado por um velho amigo, um jovem, digamos assim, do tempo da escola, que aos 7 anos ou 8 anos teve um acidente e ficou cego. Bom, mantivemos algum contacto distante, ocasional, umas cartas, como já mandavam aos outros. Ele, entretanto, emigrou para Nova Iorque, com a família, e era, na altura, portanto, há 20 anos, era profissional numa ONG, etc. Trabalhava com pessoas que vão perdendo a visibilidade, vão deixando de ver, e são sobretudo os cegos em Nova Iorque, são os pobres, vivem nas periferias. E o Anísio Correia conhecia muito bem todas as periferias de Nova Iorque. Ele ensinou-me. É muito curioso. Eu fui ensinado a geografia de Manhattan, eu fui ensinado por um visual, que me disse, não, tu venhas a estação aqui, o metro não sei o quê, mudas na outra estação, depois sobes 30 graus, viras à esquerda, não sei o que mais. Ele conhece como nenhum outra pessoa conhece os pormenores do espaço nova-iorquino. É simplesmente fascinante. Portanto, este homem compensa com outras sensibilidades a falta da visão que ele tem para se relacionar com o mundo. Ele dizia, é terrível, sabe? A gente tem muito medo aqui em Nova Iorque, a gente, quer dizer, os cegos, os invisuais, é quando neva. A neve abafa o som das rodas dos automóveis. E as rodas dos automóveis são uma maneira de ele estar ligado ao mundo, e esse elemento desaparece. Bom, eu acho que não vou perder muito mais tempo com esta introdução a estes mecanismos, estes veículos, que, no fundo, tratam de nos
a relacionar com o mundo. Não, ainda não é preciso avançar. Bom, o que é que eu vos queria dizer? Bom, portanto, esta ideia de uma sociologia das sensibilidades existenciais é importante para dar conta destas, como é que a gente está no mundo e como é que a gente... O som, o escutar, o falar, as suas ressonâncias são uma forma, digamos, de nós estarmos bem no mundo. Nós nos guiamos por aquilo que ouvimos. Receamos muitas vezes das coisas se não ouvimos nada. É uma maneira de nós pensar, mas alguma coisa não está a funcionar. Portanto, esta ideia da valorização do som e da escuta pressupõe uma disposição dos indivíduos para estabelecer conversas, para dialogar, para estabelecer uma comunicação com os outros. Agora, os outros, como diz um filósofo francês, os outros normalmente são os que provocam ruído. Quer dizer, nós queixamos muito do ruído dos outros, do vizinho, do estrangeiro, do imigrante, daqueles que estão inferiores a nós. Há um filósofo alemão, Theodor Lessing, também fala de como, no fundo, as classes trabalhadoras, populares, etc., faziam muito barulho como forma de mostrar a sua existência. E, portanto, o que de uma maneira seria complicado nos nossos dias, mas na altura foi interessante, porque ele gerou uma grande polémica com esta ideia de que são os pobres, as lavadeiras, os cocheiros que batem com o chicote no animal que carrega a carroça, a mulher de limpeza que batem os tapetes lá à varanda e tal. É uma existência ruidosa. As cidades eram muito cheias disso. E ele diz, não há que se estranhar, é o modo das pessoas manifestarem a sua existência. Eles existem porque trabalham, e esse trabalho gera, digamos assim, ruído na cidade. O ruído dos outros pode ser motivo de conflitualidade. Desde logo quebra a comunicação. Ainda há pouco estávamos a dizer aqui com a pessoa que não estava a ouvir. Quer dizer, a entrada espontânea no meio de uma conversa pode ser tida como ruído e ela quebra essa convivialidade. Ou pelo menos, digamos assim, pelo menos ela dificulta essa convivialidade. Num texto recente, porque apareceu a pandemia, etc., eu dediquei-me a estudar uma coisa que eu chamei de cidade desalmada. E a cidade desalmada é a cidade do confinamento. É a cidade que foi fechada, em que as pessoas desapareceram das ruas, as lojas fecharam, os jardins não estão abertos, os livros não se podem comprar, etc. E faço aqui uma autocitação para dizer como, com as pessoas confinadas em casa, a cidade fica em suspenso. E a cidade suspensa é um oxímoron. Estranham-se nela as ruas sem gente e sem a vivacidade de todos os dias. As escolas e as universidades vazias são paisagens anacrónicas. Como é também desconcertante a paisagem do silêncio urbano que se instala onde antes dominava o ruído. A pandemia trouxe isolamento das pessoas, falta de comunicação, separação que parece aquelas imagens realistas do UPA dos anos 30 e 40 e 50 da realidade urbana americana. Pessoas ensimismadas, silenciosas, à mesa do café, na cervejaria. Não há aqui multidões, não há? Há sujeitos individualizados, escondidos uns dos outros, escondidos da multidão, sem capacidade de relação. E, portanto, esta cidade americana, dos desenhos do Upper, mas ou as cidades da pandemia, como as nossas cidades em Portugal, podemos dizer, perderam a alma, por isso são desalmadas, quando deixaram de soar, de ter o seu ruído habitual, a sua paisagem barulhenta. Podemos fazer aqui uma semelhança com as máquinas. Quando a máquina para, ela silencia-se.
E o sistema, todo o sistema, avariou. A cidade, como máquina, enfim, é o Le Corbusier que dizia que a cidade é uma máquina de habitar. Como máquina, a cidade silenciosa é uma cidade parada. Não está a funcionar. Nós precisamos do ruído. Nós precisamos, nascemos e queremos continuar a escutar o mundo dos outros, o mundo enquanto universo. A gente quer ouvir isso. Por alguma razão, nós, quando entramos no automóvel, vamos para casa, a primeira coisa que a gente faz é ligar o rádio. A gente quer ouvir tudo, escutar tudo, como forma de estabelecer uma relação com o mundo. Eu não sei se há vacinas ou não há vacinas. Se o governo caiu ou não. Se eu não tiver o som à minha volta, eu perco, de facto, o meu conforto enquanto cidadão urbano. Sabemos desta história dos portugueses, e não só os portugueses, todos os europeus, etc. Durante a pandemia foram para as varandas cantar, tocar música, aplaudir, etc. Isto tem duas leituras. A primeira é que, de facto, há uma espécie de relação com uma comunidade com quem não temos nada em comum. Vizinhos distantes que a gente nunca cumprimenta, não sei o quê. Agora, a cantar, seja o que for, a bater palmas, e até a cumprimentar, nós estabelecemos essa relação com aqueles que não temos nada em comum. São os outros, as outras cidades, da frente da minha casa, que eu agora passei. Do outro lado, tem uma outra leitura, que é a leitura de que, na verdade, restabelece uma relação de convivialidade com o vizinho da frente que foi interrompida. Portanto, acenar aos vizinhos enquanto dizer lá, não sei o quê, é o equivalente, ou foi o equivalente funcional de solidariedades ou de convivialidades interrompidas pela pandemia. E agora estão a ser restabelecidas por breves instantes, é verdade, mas é uma espécie de bom dia diário que a gente nunca fez àquelas pessoas. E, portanto, só através do som, o som da voz, da canção, o som da música, etc., o som do aplauso fácil, restabelece uma relação de convivialidade, eu acho que é muito, digamos, interessante. É evidente que o silêncio que a pandemia, digamos, impôs à cidade implicou um certo uso ou abuso das redes sociais, do Facebook, dos Twitter, não sei o que mais. As pessoas podemos criticar muito, mas o que é certo é que esses instrumentos, plataformas, funcionaram como modalidades de relação. E as relações com os outros, bem, para mim estou a dizer as relações com o mundo. Não estou a qualificar a natureza dessas relações, mas estou a dizer que a pessoa saiu do seu isolamento e se relacionou à distância com essas plataformas, por mais malucas que elas possam ser, com a vida dos outros, os acontecimentos do outro lado do universo, etc. E isso foi muito importante. E isso serviu como o acenar ao vizinho, serviu como promessa, de novo, o som como promessa. Na verdade, aqui na pandemia, a promessa é de que tudo vai ficar bem. Não ia ficar bem, não ficou. Mas era a promessa de que a gente começa, usamos o som para nos relacionarmos. A cidade calada, silenciosa, é uma anomalia. A cidade de Nova Iorque eu acho muito interessante. Que a cidade de Nova Iorque, ou melhor dizendo, sim, também foi atravessada por este silêncio imposto pela pandemia. E a cidade calou-se. Deixou de funcionar quando pararam os seus 468 quilómetros de subway. E as 1056 quilómetros e as 468 estações do metropolitano. Com aquilo parado, a cidade parou. E ficou silenciosa. Foi quando a Biblioteca Pública de Nova Iorque se deu conta que podia fazer e fez a edição de um CD com os sons gravados da anterior Nova Iorque.
da outra cidade, Nova Iorque, a cidade barulhenta, 24 horas barulhenta. A cidade, digamos assim, saudosa do seu ruído, o ruído identitário, é a sua identidade própria de grande, digamos assim, metrópole. A responsável por essa edição desse Missing Sounds of New York, Angela Montefinese, diz numa entrevista, que está neste vídeo se quiserem consultar, que aquilo, no fundo, gerou um grande aplauso coletivo. As pessoas adoraram escutar, ouvir e comentaram nas redes sociais. Que bom voltar a ouvir o barulho, sei lá, do metropolitano, no Columbus Circus, que é uma estação terrível. Sons de ruídos das linhas várias que se cruzam ali. De maneira que eu acho muito interessante. Ela disse, até tivemos reações emocionais de pessoas que quase choravam com a saudade que tinham, memória que tinham sonora da vida urbana. O som provoca isto, ou serve para isto, para recordar, fazer pensar o nosso passado urbano. Num plano muito distinto, Nova Iorque, o Jornal Expresso de 2019, de junho de 2019, trazia uma matéria de uma jornalista chamada Cristiana Martins. E, no fundo, essa matéria era tão interessante que era só isto. Ela deu a voz a pessoas que tinham estado internadas no hospital de Santa Maria e que tinham estado ligadas às máquinas. Portanto, foram pessoas que atravessaram, digamos, aquele período muito complicado, ligadas às máquinas em estado crítico. E o que as pessoas diziam, isso é interessante que ela refere isso, o que essa jornalista diz, o comentário das pessoas era que elas estavam mais para lá do que para cá, ligadas às máquinas. Esse meu colega brasileiro, há bocado falava isso com o Carlos, ele dizia, Fortuna, eu saí do inferno, cheguei onde eu saí do inferno, porque eu esteve 18 dias ligado a uma máquina, um ventilador. Então, mas as pessoas relatam a sua experiência através do som dos equipamentos, das máquinas, o pipi das máquinas, a sonoridade que as máquinas era para elas o veículo, o sinal de que estavam vivas. Isto é muito interessante, porque é, de facto, um apelo a uma sociologia outra, que dê conta dos aspectos desprezados, neste caso das sensibilidades existenciais, de como as pessoas vivem. Elas existem não só do ponto de vista material, estrutural, económico, não sei, elas existem também com as suas sensibilidades, suas maneiras de perceber e se relacionar com o mundo. Portanto, no sentido livre que eu dou a esta ideia de outras cidades, estas também são cenas da vida, digamos assim, urbana. Aquela que já nos ocupou, meus caros, por uma horinha de conversa. E eu, evidentemente, resta-me agradecer ao Carlos Filhais o convite. Este convite, de facto, fez-me alinhar aqui meia dúzia de ideias. Quero agradecer também a vossa generosa atenção e escutem a cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós escutámos, estivemos todos atentos aqui no nosso confinamento. Nós ouvimos os sons. Muito obrigado, de facto. São novas maneiras de ver, novas possibilidades de escutar, de ouvir. E eu proponho que ouçamos reações. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Priscila Freire, do doutoramento de Sociologia. Muito bem, A pessoa me Priscila. conhece, acho que tem alguns colegas aqui que me conhecem.
Me Sim. perdoem por não abrir o vídeo. Não faz mal. Está a falar de onde? Estou a falar do Brasil, Ótimo. mais especificamente de São Paulo. Acabei de sair de Manaus, uma Está a muitas situação horas de urbana bem relógio. Está a complicada. muitas horas de relógio. Sim, são muitas horas de relógio. Agradeço muito a conferência do professor Fortuna, é sempre muito interessante e de muito aprendizado ouvir o que ele tem para falar. Apesar de eu não ser da sociologia urbana, a gente, pela formação em sociologia, a gente leu alguma coisa, estudou, sem sombra de dúvida, é muito importante essa perspectiva de investigação. E aí eu fiquei curiosa com toda essa... Bom, não é bem curiosa, professor, a minha pergunta é como nessa perspectiva dos sons das cidades, dessas novas vivências, não sei, né, de vivenciar urbano, como que se relacionaria, portanto, três aspectos que eu acho que são muito importantes dentro do ponto de vista não só da sociologia urbana, mas da problematização sociológica como um todo, que seriam a riqueza, o tempo e o desejo. Como então a gente olha para o urbano, olha para a cidade, enfim, a partir da relação desses três aspectos, que me parecem caros em diferentes pontos de vista, né? Que também é algo que é discutido desde a perspectiva do gênero, e foi por isso que me suscitou essa pergunta, principalmente quando o senhor relatou da situação da violação das mulheres na Índia. É essa a pergunta. Obrigada. Como é que queres fazer, Carlos? Queres escolher mais algo? Responde já, mas brevemente, se puderes. Pois, a pergunta é fácil. A riqueza, tempo e desejo. Não é? É uma pergunta difícil. Não, a Priscila, estou a brincar. Enfim, não sei qual é a perspectiva que a leva a fazer esta questão, o que é que você justamente tem em mente ou espera que possa ser equacionada a minha resposta. Mas eu diria assim, agarrava talvez o tema da velocidade para responder a estas coisas, não é? Nós temos hoje uma velocidade que elimina propriamente a cultura do desejo. No meio da conquista de tantas coisas, chegar mais rápido e, portanto, vencer o outro que se atrasou, no fundo, digamos, uma aposta pessoal, digamos, cultural, que não tem a ver com um objeto que é desejado, tem simplesmente a ver mais com uma manifestação pessoal, individual, de fazer um determinado trajeto com grande velocidade e com grande rapidez. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que a rapidez de hoje, a velocidade, o aceleracionismo cultural mata o desejo, como mata, digamos assim, também a memória e tal. E, portanto, o tempo, que é uma das outras categorias que você coloca aqui, bom, o tempo, nós matamos o tempo. Na verdade, há a ideia da escassez do tempo. A escassez do tempo é a falta de tempo para fazer as coisas, para cultivar as relações, para manter, digamos assim, convivialidade, fazer partilhas com coisas, objetos, ou com pessoas, ou com coletividades, etc. O tempo escasseia. Por ser tão importante hoje, ele é disputado, digamos, como um grande recurso. E hoje podemos, não sei, que já diria mais metaforicamente, acho que esta conquista do tempo é uma riqueza política, social, nos tempos que correm. Não é tão ou somente a materialidade das coisas, é também a disponibilidade de recursos culturais, a capacidade de estar, de conviver, de dialogar, de perceber o mundo. Isso é uma riqueza que normalmente é daqueles aspectos que são relativamente lateralizados, marginais, como as pessoas dizem, não, ele é um rico homem, este rico homem não é um homem rico. Este rico homem apela aos sentimentos, à disponibilidade, etc. E eu considero que se nós controlarmos o tempo que nos escapa, porque é escasso e é veloz, nós temos uma nova riqueza a conquistar nas nossas
cidades. As nossas cidades precisam de ser cultivadas com tempo, não com instantaneidade. Precisamos parar. As cidades não nos deixam parar. Parar na cidade é um anacronismo. As cidades estão feitas para serem velozes, para levar os indivíduos sem reparar os seus destinos, com as suas potentes máquinas das estradas, com os potentes transportes que o ministro elogia. A gente, no fundo, é isso que pretende. Eu acho que há outra riqueza, é a riqueza da lentidão, é a riqueza do pensamento, da reflexão, da partilha. Ok, Priscila, gostei de ouvir, muito obrigado. Muito bem. Eu acho que o António Figueiredo queria falar, não é? Faz favor. Isto é só para ajudar a contribuir. Tenho alguns comentários. Um deles é sobre a serendipidade. Eu gosto muito das questões serendípicas, tenho estudado serendipidade, tenho escrito sobre serendipidade e até me interesso bastante sobre como é que se pode tirar partido da serendipidade na construção de ciência e tecnologia. Porque nós temos tendência a pensar que a serendipidade é o acaso e que o acaso está fora da nossa mão, mas não está. Quer dizer, nós temos possibilidade, de facto, de tirar partido do acaso e há estudos muito interessantes sobre isso e é um tema que eu interesso. E, portanto, gostava de saber se o Carlos Fortuna tem tido outros encontros, eventualmente serendípicos com a serendipidade, que possa dizer mais alguma coisa. Um outro aspecto que eu queria colocar era também há uma outra maneira como as cidades hoje em dia têm sido estudadas, que é como sistemas complexos, ou se quiserem como sistemas adaptativos complexos, ou como sistemas sociais adaptativos complexos, isto é, sistemas que vão crescendo organicamente. Sei lá, há estudos muito interessantes dentro dos sistemas complexos, por exemplo, sobre o crescimento orgânico de uma favela, não é? Uma favela parece uma coisa inorgânica, mas é imensamente orgânica na sua forma de crescimento e, portanto, também é claramente um sistema complexo. E, portanto, também gostava de saber se o Carlos Fortuna tem alguma coisa. Já agora, a propósito da complexidade, o Santa Fe Institute estuda bastante as cidades, que é como sabem, é um instituto que se dedica às questões da complexidade, e tem uma da linha de projetos que eles exploram é precisamente as cidades como sistemas complexos. E depois queria só dois comentários. Um deles é que eu também gosto muito do Richard Sennett, e gosto muito, inclusive, das ideias que ele tem sobre cidades. Ele publicou recentemente um livro chamado Construir e Morar, ou se quiserem em inglês, Building and Dwelling. É de facto muito interessante e é em torno da... Isto não é uma pergunta, é só um comentário. Outro comentário é sobre a questão da escuta das cidades. Também há outra coisa que as cidades têm muito interessante, que é o cheiro. Os cheiros da comida, os cheiros dos mercados, os cheiros dos bazares e dos suques e dos condimentos, etc. Os cheiros dos fumos que tinham as cidades antigamente. Manchester era uma cidade que cheirava a fumo, que há 30 anos. E o cheiro dos esgotos. A maior parte das cidades, enquanto não começaram a construir-se aquelas verdadeiras cidades subterrâneas, que são os esgotos por baixo das cidades, não tinham esgotos e as pessoas, as casas drenavam para a rua, para o meio da rua. Em vez de haver valetas, de facto, drenavam para o meio da rua mesmo. Havia no meio da rua uma vala, as ruas eram em V pelo meio, e o cheiro das cidades era tal que, de facto, quando havia festas, tinham de descobrir ruas de flores, que era para não se notar tanto, não é? Parece que foi aí que as procissões começaram a usar muitas flores para criar esse cheiro. Bom, pronto, isto era também um comentário, a questão do cheiro. Muito bem. Carlos, queres responder? Sim, quero. Telegraficamente. Serendipidade não é uma coisa, um acaso descontrolado.
a gente tem maneiras de ir a caminho da serendipidade, a caminho da descoberta daquilo que não conhecemos. Do ponto de vista, digamos, dos métodos mais quantitativos, das estatísticas, etc., jornalísticas, de recolha de informação jornalística, etc., há formas em que a gente pode, inclusive, estimular os nossos estudantes para buscarem a possibilidade da serendipidade. Não é só, digamos assim, a surpresa. E depois há muitas coisas que nos surpreendem. Eu devo dizer, dou-vos um exemplo de um caso de um jovem que fez uma tese de doutoramento em questões urbanas, e a pesquisa dele é curioso, que ele fazia durante o dia, ele era homem-estátua nas praças de Lisboa, junto do Rossio, a Praça de São Domingos, onde está aquela mistura toda étnica, etc. Ele passava ali horas como homem-estátua. E enquanto homem-estátua, ele foi observando os movimentos de grupos étnicos que se encostam à parede da igreja, da misericórdia, as mulheres que vendem no mercado na rua, etc. E ele fez a sua tese a partir desta condição, digamos assim. De uma maneira, ele usou mecanismos suspeitos de descoberta de realidades a partir de uma condição totalmente inesperada. Ele cultivou esta serendipidade à maneira. E depois outro trabalho foi sobre esses grupos, os homens da Guiné, do Mali, do Senegal, a relação deles com as mulheres, que eu estava ali permanentemente. Depois, às tantas, deu-se a conhecer, digo, olha, eu estou aqui há 2 meses, bem, não. Portanto, sim, serendipidade é uma coisa extremamente interessante, mas não é propriamente caída do céu. Uma outra coisa, sistemas complexos. Pois, é um pouco mais complicada, mais complexa a pergunta, mas eu acho que muitas das nossas células urbanas funcionam num mecanismo de autopoésias. Quer dizer, a própria célula se reproduz enquanto célula. E isso, em vez de facilitar, eu diria que complexifica a compreensão do tecido urbano. A relação com o exterior é muito ténue, porque é um mecanismo de reprodução que é muito defensivo. A célula se auto-reproduz, autopoiesis, não sei, que era uma maneira de agarrar essa questão. Os cheiros, meu querido amigo, é um tema alucinante e espetacular. Eu uma vez escrevi um textinho e para aquela revista da Associação Académica, como é que se chama? Carlos, ajuda aí. Que era produzida por estudantes e tal. A Via Latina? A Via Latina. Escrevi uma coisa sobre a sociedade Trompenet. E a sociedade Trompenet é esta sociedade que põe flores para fazer esquecer o cheiro nauseabundo. E, de facto, nós vivemos muito nessa sociedade Trompenet. Começamos por negligenciar os cheiros, que não são importantes, etc., da maneira eles continuaram, permaneceram nas chaminés, na industrialização, não sei como é, nós tratamos de os compreender para os isolar. E então inventamos todas as estratégias, até de marketing, de venda, como é que se diz, enfim, dos cheiros, os carros em segunda mão que levam lá um produto e que parece que tem uns tops novos, as pizzas que não são pizzas, mas que o produto que é lá posto dá um sabor a pizza, não sei. É para nós vivemos realmente nesta sociedade Trompenet. Essa ideia da Manchester fedorenta é uma ideia muito interessante, que está tratada até nos estudos clássicos do Engels, que diz que era possível ir e vir para o trabalho e para a residência, para as classes médias, sem passarem nos lugares mal cheirosos da pobreza, da doença, que eram os lugares Então, o urbanismo estava a dar uma maneira feita para pôr à margem esta paisagem de penúria, de pobreza, com certeza de doença, mas também de maus cheiros, etc. Eu agradeço muito os comentários. Um grande abraço. Muito bem, muito bem. A Maria Alvira Calapés quer falar também. Olá, Carlos, muito obrigada pela oportunidade. Senhor professor, gostei muito da sua intervenção. Eu só tenho aqui 2 questões muitíssimo rápidas, mas antes dessas questões,
eu gostaria de deixar aqui um tributo ao nosso colega e muito, muito querido amigo Bruno Navarro, o presidente do Foscoa. Eu tinha uma ligação muito forte com ele e gostaria de facto de nós nos recordássemos dele e que a memória dele não fosse esquecida. Um rapaz que morreu aos 44 anos de morte súbita, e eu de facto não podia deixar de mencionar este facto hoje, tanto mais que nós sentimos um desgosto e foi uma perda muito grande. Maria Elvira, só para dizer o seguinte, o Fernando Pessoa, quando morreu o Mário Sá Carneiro, grande amigo dele, aos 25 anos, disse aquele verbo, aquela frase grega: morrem cedo aqueles que os deuses amam. É verdade. E de facto é algo, enfim, que nos choca a todos. Eu acredito. Mas são mistérios do Olimpo. É verdade, Carlos. Tu és um sábio e eu aprecio muito, de facto, o que tu dizes e isso conforta-me neste momento, porque eu, de facto, perdi um grande amigo. Mas, voltando aqui à nossa palestra, eu gostaria de deixar aqui duas questões muito simples. Eu não sou socióloga, mas apreciei a sua palestra. Gostava de lhe perguntar o que é que pensa das cidades inteligentes e o que é que pensa da estética das cidades, nomeadamente a arquitetura das cidades. Eu, por exemplo, dando um exemplo, quando vamos ao estrangeiro, e eu dou o exemplo de Berlim, nós vemos as cidades, as ruas de Berlim cheias de árvores, os prédios com árvores, e nós em Lisboa, muitas vezes, saímos de nossa casa, Lisboa e outras cidades do país, saímos da nossa porta e já estamos na estrada, prontos a ser atropelados. Eu pergunto se, porventura, isto não é uma preocupação e se nós não devíamos, digamos, exercer algum lobby sobre os decisores e escrevermos um pouco mais sobre isto. Eram estas duas questões apenas. Muito bem, boas questões, Carlos. A inteligência e a estética ligada à segurança. Isso, exatamente. Isso Sim, mesmo. Bom, eu faço normalmente a questão das cidades inteligentes. Eu pergunto quem precisa de cidades inteligentes? Precisamos nós para chegarmos ao autocarro e saber que o autocarro vai chegar daqui a 14 minutos? Ou, quem realmente tem necessidade das cidades inteligentes? Eu acho que a cidade ou foi ou está a ser dominada por esses sistemas complexos de informação e de gestão e planeamento, etc. No fundo, acho que se desligam um pouco da vida cotidiana, da necessidade das pessoas e geram informação. Eu não sou nem contra nem a favor, mas às vezes pergunto-me assim, mas realmente o que é que isso traz à nossa coisa? Os mapas, o saber. É tudo uma coisa muito prática que hoje, enfim, usamos regularmente e até beneficiamos delas. Mas não creio que realmente elas tragam algum benefício manifesto às condições de relação social, urbana, etc. Eu peço desculpa, Elvira, de ser assim mais direto e tal. Quanto assunto arrumado. Assim, a ética, a estética das cidades. A estética das cidades é uma coisa extremamente interessante da maneira como a gente considera os padrões do que é belo e a beleza urbana. E essa tem sido tem sofrido evoluções na sua compreensão, nos seus princípios de definição da beleza, etc. E nós estamos cada vez mais a mudar um sentido, uma interpretação do que é belo nas cidades para aquilo que é o pós-belo. O pós-belo é, digamos assim, a construção, a estética, a construção urbana, a construção dos edifícios, marcado em grande parte por potentes organizações mundiais da arquitetura. E dessa maneira, que é também uma maneira, digamos, de envolver aqui as cidades inteligentes, tem edifícios inteligentes, sensíveis ao clima, edifícios verdes, etc. É sensível à presença das pessoas. Isto são esses aspectos de conforto que nós podemos beneficiar em algumas cidades, não nas outras cidades. Isto funciona
nas zonas ricas das cidades ricas, no mundo ocidental. Mas a ideia de que são grandes complexos internacionais de arquitetura, chamada arquitetura de marca, do estrelato, etc., que vão dominando a paisagem e, portanto, vão condicionando a nossa apreciação estética das cidades. Houve um tempo em que eu estava muito, digamos, muito interessado na componente histórica. A estética era a beleza do passado, que a gente era capaz de conservar e manter e tal. E era isso que dava densidade temporal à história das cidades, às cidades. E por isso as cidades, esta ideia de que o tempo domina o espaço, a mim não me mudava muito, porque acho que o tempo, digamos assim, dominava o espaço, o edifício, a construção, e a temporalidade, a memória e a estética do passado, digamos assim, eram mais interessantes. Desse ponto de vista, e portanto nós estamos a sair de casa e ficamos preparados para ser, digamos, atropelados, eu fazia marcha atrás e comentava justamente o que António Dias Figueiredo há pouco referiu, o livro do Sennett, de Construir e Habitar, que é muito interessante no diálogo entre, digamos, os desenhadores da cidade, os homens, os que fazem a cidade, os engenheiros, os planeadores, os arquitetos, etc. E depois quem usa a cidade. Todo o livro é um diálogo entre uns e outros. Quer dizer, você faz uma cidade, mas depois não a usa, e quando vem o uso, e quando vêm os cidadãos, nota-se a falência de muitas das soluções que eram tecnicamente muito justas, etc. Os meus alunos, quando falo disso, ponho-os sempre a ler um autor irlandês do século passado, Patrick Geddes. Patrick Geddes era o grande defensor do Survey Before Plan. Vamos estudar, falar com as pessoas sobre as suas necessidades, para onde é que elas vão daí, antes de fazer o planeamento. O planeamento urbano, como na denúncia, é o livro do Richard Sennett, é feito sem ligação direta, digamos, às pessoas e às suas necessidades. Uma outra coisa das cidades inteligentes é recomendar, não sei se conhecem, mas há um livrinho pequenino do Italo Calvino, chamado Marco Valdo. E o Marco Valdo é aquele personagem que vem do campo, vem de uma aldeia com a família, os filhos, etc., para a grande cidade. Chega à cidade, ele não sabe lidar com a cidade. Portanto, não está preparado, portanto, a não ser para ser atropelado, não é? De resto, ele não está preparado para beneficiar da cidade. Então, o que é que ele faz? Ele, como que ruraliza a cidade, ele cria cogumelos naqueles canteiros que são a base das árvores das avenidas. E, portanto, sai de manhã todos os dias para ir tratar canteiro a canteiro da sua produção agrícola. A cidade lá longe, quer lá saber, não é? Acho uma coisa muito interessante. Depois tem um final, assim, alucinado e tal. Claro, claro. É o autor das Cidades Invisíveis, esse homem, grande escritor. Pergunta Nelson Ferrão: que consequências tem a velocidade na memória coletiva? Eu suponho que ele está a pensar na questão da memória exigir estabilidade, que só se alcança a memória quando há repetição. E o que é que acontecerá à memória com esta coisa que chamas de aceleracionismo? Ok, se a pergunta é essa, portanto, pois, acho que mais ou menos a chave é por onde eu iria, mais ou menos, é por que tu estás a dizer, Carlos. Quer dizer, a gente precisa do tempo longo, do tempo lento, para cultivar várias coisas. A memória, certamente. E cultivar as relações. As relações de amizade, por exemplo, é uma coisa que a gente tem, cada um à sua maneira. Elas têm que ser alimentadas. Demoram tempo. Como é uma relação amorosa, é evidente, mas nós temos que regar as flores da amizade, senão elas murcham. Isso carece de tempo. E, de facto, o nosso cotidiano está muito desafiado, tira-nos o tempo para tudo. Nós temos tudo, a vida está, digamos assim, muito, digamos, adiada. E, portanto, a memória coletiva é a cultura, a lenta cultura, digamos assim, do sentir coletivo das comunidades, etc. E não pode ser utilizada como espontaneamente e rapidamente, como qualquer outra
outro sentimento que a gente tem, porque ela tem fortes enraizamentos na ação social, na história social dos cidadãos e das comunidades, etc. De modo que a velocidade, como eu dizia, é inimiga da memória, e em particular da memória coletiva. Muito bem. Eu estou ali em 3 questões e depois o Carlos fará o favor de escolher, enfim, qual delas não quer responder, se forem questões a mais. A primeira tem a ver com aquela primeira parte sobre as outras cidades, sobre o chamado Sul Global. Suponho que se chamava de antes Terceiro Mundo. A questão é, nós vemos lá também cópias de cidades ocidentais ou cidades perfeitamente ocidentalizadas. E a questão é, onde é que começam umas e acabam outras? Como é que é a coexistência dentro do mesmo país, porventura dentro do mesmo país, de cidades que têm um padrão, digamos, perfeitamente urbano-ocidental e outras que enfim, que são essas cidades pobres, cidades de crescimento rápido e que ainda não se articularam e não se desenvolveram. Porque nós vemos também grandes metrópoles, Singapura, sei lá, Seul, etc., também no sul global, fazem parte do sul global. A segunda questão tem a ver com a questão da pandemia. Hoje fala-se muito, e eu não sei que opinião tens sobre isso, sobre sair de fora da cidade e usar as tecnologias. O teletrabalho. É um tema que está em cima da mesa. Há quem diga que o teletrabalho vai crescer e que por isso as pessoas escusam de estar na cidade. E eu gostava que partilhasses, digamos, a tua intuição sobre o que é que vai acontecer. E a terceira já não me lembro, de modo que fica Muito bem. Bom, a primeira... Vai lembrar daqui a bocadinho. A primeira é... Bom, não sei, há uma série de grandes metrópoles africanas, por exemplo, que têm enxertos de cidade nas suas proximidades. E, portanto, o problema essencial, estrutural, podemos dizer, da pobreza, das favelas. Lagos, por exemplo, tem uma favela, digamos assim, das maiores de todo o continente africano, Palustre, eles vivem ali no lago, da cidade de Lagos, etc. São milhares de pessoas, 400 mil pessoas, ou eventualmente mais. E tem sem este problema estar resolvido, eles estão a construir uma cidade nova, totalmente nova, envidraçada, os grandes, enfim, não são os grandes arquitetos, são simulacros de grande arquitetura e, portanto, o que é curioso é que muitas destas cidades são feitas por chineses. Luanda, ao lado de Luanda, existe uma destas cidades que foi construída por capital da construção chinês. A matéria-prima foi trazida da China, a mão de obra foi trazida da China, fizeram aquela cidade fantasma. Eu digo cidade fantasma porque se puserem na internet cidades fantasma, vão parar a uma série destas cidades, designadamente uma série destas cidades chinesas. Eles têm um know-how de fabricação desta simulacro, desta simulação de cidades. E as cidades estão lá. E é um engano terrível a gente chamar de cidades aquilo, porque elas têm os edifícios, têm os parques, as avenidas, os estacionamentos, o shopping, mas não têm gente. E a cidade é, sobretudo, enfim, para um sociólogo, obviamente, é digamos assim, a aglomeração de pessoas, a distinção de pessoas. E, portanto, os chineses constroem cidade e vêm-se embora. E fica lá para a classe média angolana ocupar, e já que está agora, neste momento, a ocupar as cidades, mas com muita relutância. O governo teve que fazer medidas, não sei, imagino quais, mas imagino que todas elas muito habilidosas, para negociar com o capital chinês internacional e também com os funcionários públicos da classe média de Luanda para se deslocarem e residirem a 30 quilómetros. Portanto, este é digamos assim, é um dos males que a gente vai enfrentando. Mas é um dos males. Atenção, quer dizer, estas cidades globais são potentes cidades, enormes cidades, modernas em muitas coisas, muito inteligentes em muitos casos, sofisticadas. Singapura é uma cidade sofisticadíssima, Seul também. Não é?
O que eu estou a dizer são as outras cidades, quer dizer, os lados da pobreza que existe dentro dessas cidades. Isso é que nos escapa. Porque todas têm, mas a gente conhece os livrinhos que dizem, sei lá, tem aqui vários atrás de mim, o sucesso das cidades, e a gente vê narrativas que negligiam totalmente, digamos, o lado negro destas cidades ricas do sul global. Pandemia, fora da cidade. Bom, há muito tempo que, por exemplo, a classe média urbana vai tentando, ainda mesmo antes da pandemia, tentando uma segunda habitação no Alentejo, comprou um monte, vai para lá, ok. Eu não creio que estas pessoas... eu acho que este movimento é muitas vezes por excesso de urbanidade. Eles não são chamados pelo ideal, eles são empurrados para fora das cidades. Eles estão fartos, querem criar os filhos, querem ler os livros tranquilos, etc. E, portanto, não é propriamente uma questão, digamos, que tenha ressurgido com a pandemia. O que é, no entanto, interessante verificar é que muitas comunidades pequenas, isoladas, aldeias, etc., acusam os novos residentes de virem infectá-los, vendo a cidade para aqui, para aí, tal, depois a gente ficamos todos doentes e não sei como é. É uma questão muito, muito interessante do ponto de vista, digamos, das disputas, do sentido que tem umas coisas ou outras. E, quem recebe, queixa-se, não é? Quem vai tem motivações, hoje com a pandemia, de salvaguarda, não é? A respirar de outra maneira, que não respirar, como a gente já está a respirar hoje nas nossas... Não substituímos o fumo pela máscara. Né? E a nossa relação... Agora, eu acho que é muito interessante porque levanta, de facto, tensões de tonalidades muito diferentes. A questão do ritmo, a questão da aceleração. Não ficou muito claro para mim que só se aplicasse essa noção às outras cidades, destes exemplos, que se aplica a todas. Fiquei com a ideia que esse que é um fenómeno ainda mais global. Quer dizer, tem a ver com o ritmo dos nossos dias, tem a ver com a velocidade das comunicações, tem a ver, digamos, com esta vida coletiva permitida pela tecnologia. De facto, as coisas, uma pessoa carrega aqui no botão e sabe-se imediatamente para o outro lado. Claro. E é esse ritmo propulsado pela tecnologia. Acho que uma pessoa vê nestas outras cidades o telemóvel, tem na mão de toda a gente. Se há um objeto tecnológico que lá está, é o telemóvel. E, portanto, a questão será uma questão apenas das tais cidades pobres? De modo nenhum. O problema quando eu trouxe a velocidade foi a velocidade em si, não a velocidade das outras cidades. Quer dizer, um fenómeno, digamos assim, urbano que tem tido pouca atenção sociológica. O fenómeno do aceleracionismo cultural. Medido assim, quer dizer, a gente faz cada vez mais coisas na mesma unidade de tempo. A mesma unidade de tempo, enfim, hoje permite fazer várias coisas com esses mecanismos todos tecnológicos, informáticos, etc., de que na verdade, dispomos. Portanto, a velocidade é transversal, atinge todos. E, portanto, o que é interessante, por isso é que eu tentei reforçar esta ideia, é percebermos quem é que procura escapar. São movimentos alternativos, ecologistas, são defensores das memórias e dos patrimónios. Quem é que não quer ser devorado pela voracidade deste aceleracionismo atual? Isso é uma coisa que eu acho que é interessante. Depois, levanta um problema, é porque na mesma cidade nós temos pessoas que são, enfim, são os que gostam digamos assim, da velocidade e os que não gostam, e portanto cada agenda pessoal, cada agenda de grupo, para não dizer cada agenda de uma classe social, é não necessariamente coincidente com a outra. Portanto, há muitas coincidências vistas do ponto de vista desta ritmicidade das cidades. E essas coincidências estão, eventualmente, na base de muita conflitualidade social. Eu quero, de facto, resultados práticos, imediatos, mais ou menos rápidos. O outro não está tão interessado. Ele está interessado em outras coisas. Ele investe à la longa no que resta para defender do ponto de vista da memória, das tradições. Quer dizer, não sei, há muitas coisas que são extremamente
que resultam, que saltam para a mesa do trabalho e da reflexão quando a gente pensa o fenómeno em si. Ele não é um atributo das classes ou das cidades. Não é um atributo. Todas são desafiadas por essa... Pela aceleração do tempo. Pois, absolutamente. Muito bem. Ficamos por Muito aqui, bem. que a sessão já vai longa. Agradecemos muito ao Carlos Fortuna, agradecemos a todos que estiveram connosco. Estejam atentos às informações que vêm do Romo. Continuaremos a tratar temas tão interessantes como este e com pessoas tão interessantes como o nosso E quero também, Carlos, desculpa lá, agradecer uma série de pessoas que foram mandando uma mensagem pessoal, agradecendo e dizendo que tiveram muito interesse em escutar e tal. Eu agradeço muito. O Carlos Fortuna tem a fortuna de ter uma audiência global. A primeira ligação foi do Brasil, pá. Eu não foi de Lagos, mas da Nigéria, mas podia ter sido. Depois, Lagos, atenção, porque aqui uma aluna disse, Lagos, onde é que ela dizia? Outra é um Algarve. Há vários lagos. Mas o que é certo é que, suponho que, à laia de conclusão, podemos dizer que as cidades estão aí e são, digamos, ainda ao futuro. Quer dizer, há quem tenha dito que as cidades têm tantos problemas. Carlos, pois, por isso uma das tuas questões colocava praticamente o desaparecimento da cidade, o fim da distância e o desaparecimento da cidade. Mas não precisa estar na cidade para ter acesso à informação diária dos jornais, das televisões. Não precisamos. Pois é que nós somos animais sociais, nós somos animais de proximidade física. Pois é, justamente por isso mesmo. É que apesar de tudo isso, as cidades permanecem. As cidades, quer dizer, saem franjas, mas as cidades permanecem porque elas concentram a capacidade de inovação, a tecnologia, o conhecimento científico, as pessoas criadoras, a moda, a política, é tudo, na verdade, cada vez mais a população é urbana, a população global, cada vez mais as cidades continuarão a ser o centro da atividade sociocultural. O Aristóteles tinha razão, o homem é um animal social, é um animal político e polis significa cidade. Polis significa... Com certeza. Muito bem, a política é mais fácil nas cidades. Bem, obrigado a todos, até à próxima. Obrigado também. Deus. Ok.